Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, Jesus traz para nós, na liturgia deste domingo, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual na mesa da Palavra, né? Em toda a Santa Missa. E Jesus nos propõe a vida eterna. E diz que essa vida eterna é garantida, porque o Pai, que é poderoso e nos deu a Jesus, tem o poder de nos garantir na vida eterna. Ou seja, Deus pode salvar-nos e nos salva, desde que nós permaneçamos fiéis. Pedro uma vez perguntou: Senhor, se é assim a condição do homem, quem poderá salvar-se? Jesus vai dizer a Pedro: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a esse mesmo Pedro Jesus vai dizer, por ocasião ali do Getsêmani, quando Jesus orava, Jesus vai dizer: Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, meus irmãos, o Pai tem o poder de nos guardar na sua salvação. Porém, nós, na nossa liberdade, temos também, entre aspas, o poder de aceitarmos ou rejeitarmos a graça de Deus. Então, o Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Veja, Jesus vai dizer em certo momento: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, quando Jesus diz que aqueles que ouvem a sua voz, veja, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Por exemplo, no Evangelho de ontem, Jesus dizia: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E é dito no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 66, que essas palavras deixou muitos discípulos em dúvidas. E estes discípulos, ao ouvir a dureza dessas palavras e a firmeza irrevogável dessa doutrina de que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, é dito lá, São João 6, 66, que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não mais o seguiam. Por que não o seguiam? Porque não eram ovelhas. Não eram suas ovelhas. E ele está dizendo que as ovelhas dele seguem a sua voz e nenhuma se perderá. Né? Nenhuma delas se perderá. Por quê? Porque o Pai guarda. Veja, eu dou a vida eterna a elas e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E aí Jesus diz: eu e o Pai somos um. Só que essas ovelhas, meus irmãos, que seguiram Jesus, que guardaram a fé em Jesus e que não serão arrebatadas pelo lobo, né, por Satanás de maneira nenhuma, são aquelas que livremente ouviram a pregação e creram em Jesus. O Evangelho de hoje vai mostrar pessoas que creram, ou melhor, o Evangelho não, a primeira leitura de hoje, tirada do Atos dos Apóstolos, vai mostrar pessoas que creram e pessoas que não creram. Os que creram recebem a vida, os que não creem já estão condenados. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 14, depois 43 ao 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando nas sinagogas em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas
convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. Veja, São Paulo aqui diz que aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus por meio de Paulo deveriam insistir, ou melhor, Paulo insistia com eles para que eles continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, através de Paulo e Barnabé. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Veja, os judeus ficaram cheios de inveja. E com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então aqui, às vezes eu estou aqui fazendo meu vídeo, pregando, anunciando Jesus, quando eu penso que não chega um protestante. Lá nos comentários, com blasfêmias, se opondo ao que eu estou dizendo. E fazendo isso por quê? Provavelmente, não tenho certeza, não posso sondar os corações, mas quando vem com blasfêmia, São Paulo está dizendo aqui que, na maioria das vezes, é por causa da inveja. Aí veja, então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, aos judeus. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E aqui, meus irmãos, Paulo está citando, o Antigo Testamento. Os pagãos ficaram muito contentes. Veja, dois grupos de pessoas. Os judeus, que não ouviram Jesus, por quê? Porque não eram ovelhas de Jesus e rejeitaram a graça. Os pagãos ouviram Jesus através de Paulo e Barnabé. Veja, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçavam a fé. Veja, todos que eram destinados à vida eterna. Veja, não é predestinados, mas destinados. Destinados por quê? O Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe quem se salvará, quem não se salvará. E, sabendo o futuro, o Senhor conhecia a história antes mesmo dela acontecer e sabia a necessidade de anunciar a boa nova em um determinado lugar, porque ele sabia aqueles que iriam crer. E aqueles que creem têm a vida eterna. Veja, por isso, em uma das viagens de Paulo vai, a sua primeira viagem, ele vai até a Antioquia da Psídia, e na segunda viagem Paulo quer continuar fazendo esse mesmo trajeto, visitando as igrejas. E de repente, o Espírito Santo impede que ele vá para a Antioquia da Psídia, aquela área ali, e o impulsiona aí para a Macedônia, para uma região chamada região da Macedônia. E ali tem várias cidades, E ali o apóstolo Paulo prega, anuncia. E por que o Senhor faz isso? Porque naquela região existia pessoas que estavam destinadas à salvação. Ou seja, o Espírito Santo sabia que ali teria pessoas que, ao ouvirem as palavras de Paulo e de Barnabé, iriam se converter, porque eram ovelhas de Cristo e precisavam ouvir a sua voz. Jesus diz no Evangelho de hoje, de João 10, não no trecho que nós vamos ler, que as ovelhas ouvem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Evangelho de hoje não mostra esse detalhe espontâneo, quando Jesus fala que eu tenho muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, mas elas precisam ouvir a minha voz, e a partir daí haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram
uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então veja, os Perge, né? Partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Então, aqueles dali da Antioquia da Psídia expulsaram Paulo e Barnabé. Veja, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, né? E foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqui nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, o impulso da graça no coração daqueles que anunciam o Evangelho, como também o impulso da graça e o despertar da fé naqueles que ouvem o Evangelho e que estavam destinados a conhecer Jesus. E todos eles, independentes que sejam judeus ou não, né? Paulo vai dizer que não existe mais judeu, nem escravo, nem livre, todos aqueles que abraçarem a fé terão que sofrer na carne. Por exemplo, talvez eu não passe pela grande tribulação, aquilo que o catecismo da Igreja Católica vai chamar, né? O catecismo da Igreja Católica vai chamar de a provação derradeira da Igreja, um período de grande perseguição contra a Igreja, em escalas gigantescas, né? Talvez eu não passe por essa grande tribulação, eu acredito que não passarei, né? Talvez ela já esteja às portas, mas eu tenho as minhas grandes tribulações. Você tem as suas grandes tribulações. Todos nós temos as nossas grandes tribulações. E aqui, São João, no livro do Apocalipse, na leitura de hoje, a segunda leitura de hoje, Apocalipse 7, verso 9, depois 14 ao 17, São João vai deixar muito claro que os filhos de Deus, aqueles que estavam destinados à fé, passarão por grandes perseguições e pela grande provação para serem, como é que eu posso dizer, entrarem para a vida eterna, né? Então, no ano 70, existiu aquela destruição de Jerusalém. Alguns vão dizer que quando João, aqui, né, aqueles que faz uma leitura, como é que eu posso dizer, do Apocalipse, uma leitura... Alguns que vão fazer uma leitura preterista do Apocalipse, vai dizer que essa grande tribulação e essas almas aqui que João vê, no capítulo 7 do Apocalipse, estava se referindo aos que foram mortos na grande tribulação, ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70. Né? Então, outros vão dizer que é a grande tribulação do fim dos tempos, mas independente que seja A ou B, eu também acredito que foi a grande tribulação ali quando o Império Romano vem e destrói a cidade de Jerusalém e começa a levar os crentes para serem mortos no circo romano. Né? Então, João vai dizer, eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhes prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Então, meus irmãos, aqui é bom vermos a igreja, que já aponta
para a vida eterna, para a vida com Cristo na eternidade, no templo celestial, né? E aí nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, com toda a certeza, com toda a convicção de que a igreja, mesmo passando pelas tribulações que passamos, mesmo passando pelas crises que passamos, nós, no final, receberemos a vida eterna. Porque Jesus vai dizer aos seus apóstolos: bem-aventurados sereis vós quando mentirem contra vós e perseguindo vocês disserem todo tipo de mal contra vocês por causa do meu nome, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Peçamos ao Senhor a graça de não rejeitarmos o anúncio do Evangelho que todos os dias chega aos nossos ouvidos, pela oração que fazemos ou pela leitura da palavra de Deus. E aí nós ouvimos o Senhor verdadeiramente. Deus abençoe.